Quais são as oportunidades no serviço público? Hoje em dia, muitos têm ouvido falar sobre concurso público. Preciso estudar para um concurso público, preciso me preparar para ingressar na carreira pública. Por que a carreira pública é tão importante? Por que a carreira pública tem sido tão procurada ultimamente? Na realidade, a gente pode apontar, dentre vários outros, o seguinte fator. Existe uma gama enorme de oportunidades dentro do serviço público. E o que é pior, por outro lado, a iniciativa privada tem absorvido poucos profissionais que cada vez mais têm se preparado nas universidades. Além de vantagens como estabilidade, além de vantagens como remuneração, a aposentadoria que ainda se diferencia em relação àquela paga pelos trabalhadores em geral, a gente encontra vários órgãos, várias entidades que necessitam de mão de obra, que têm renovado a sua mão de obra. Há, portanto, dizíamos, uma gama incrível de oportunidades dentro do serviço público. Eu queria apresentar para vocês algumas dessas entidades, alguns desses órgãos que compõem o que nós denominamos a administração pública. Quando a gente fala num servidor público, num agente público, a gente está se referindo a todo aquele que detém um vínculo funcional com a administração pública. Cuidado! Fazer um concurso público, pleitear uma vaga no serviço público, não significa apenas que se deseja trabalhar para o Estado. Outras entidades há, como por exemplo as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, todas elas integrando esse vasto conceito da administração pública, que também precisam fazer concurso público e que têm boas e generosas remunerações, apresentam também boas oportunidades profissionais. Exemplos de autarquias que a gente pode citar por além da figura do Estado. Aliás, lembrando, o que a gente deve entender pelo Estado? A União é um Estado. Os estados federados também vão enquadrar nesse conceito, os municípios, idem. Veja bem, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Nós temos quase 30 estados e temos a União com o seu manto enorme, com toda a sua vastidão pelo território nacional, a pleitear, a desejar cada vez mais funcionários para ingressar nos seus quadros, para exercer as atribuições necessárias ao funcionamento da máquina estatal. Mas veja, nós comentávamos que por além do Estado, a gente encontra essas demais entidades. Exemplos de autarquia: o Banco Central, o INSS, as agências reguladoras, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, as universidades federais. Para citar o exemplo de Minas Gerais, nós podemos enquadrar o DER, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a própria ADENG, por incrível que possa parecer, que é quem administra o estádio do Mineirão, o famoso estádio do Mineirão, é também uma autarquia. Exemplos de fundações públicas, nós temos a FUNAI, uma Fundação Nacional do Índio, que é de âmbito federal, vinculada, portanto, à União. Nós temos a Fundação Nacional da Saúde. E no estado de Minas Gerais, valendo novamente do exemplo desse estado, nós temos a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, o Hemominas, que é o órgão responsável pela coleta e pelo banco de sangue estadual. Empresas públicas e sociedades de economia mista. O que a gente pode citar? Ora, nós temos clássicas empresas públicas no Brasil, como é o caso dos Correios, como é o caso do BNDES, que também demandam aí a realização de concurso público para o preenchimento de vagas. E sociedades de economia mista, veja lá, o Banco do Brasil e a Petrobras são as mais clássicas em âmbito federal. Cada um dos estados também encontra lá uma teia grande de empresas públicas e de sociedades de economia mista. De novo, para citar o exemplo de Minas Gerais, a gente encontra a CEMIG e a Copasa, que são grandes demandantes de mão de obra. O nosso resumo da ópera é: o Brasil é um país continental, que tem uma máquina administrativa em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Vários esforços e vários investimentos têm sido feitos para a modernização e para a ampliação dos serviços públicos. O que você está esperando para aproveitar a oportunidade e garantir logo o seu cargo?